Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Mas agora, entrando um pouco na questão da Amazônia, porque, pô, querendo ou não, é uma questão importante. Super importante. E você percebe que a Europa e os Estados Unidos, eles ficam financiando essa pauta, né, do meio ambiente, muito para controlar o Brasil geopoliticamente? Você acha que isso... Legal, da hora. Estamos sintonizados, então, né, nesse quesito. Não tem dúvida. Qual é o interesse real dos caras, então? São vários interesses. Importante primeiro lembrar, para quem está nos assistindo, que a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Não, é gigantesca. Então, você tem, na Amazônia, você tem 25 milhões de brasileiros que moram na região mais rica em termos de recursos naturais do planeta. A maior quantidade de água doce do planeta está lá, 10% da água doce do planeta. A maior quantidade de riqueza em biodiversidade, madeira, ouro, Minério, diamante, minério de ferro, gás, petróleo, cassiterita, tudo. Tudo que de mais importante em termos de recurso natural do Brasil e do planeta está na Amazônia. E aí você tem esse território com 25 milhões de pessoas, a maior riqueza do planeta, só que essas pessoas, esses brasileiros, vivem com o pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, não está no Nordeste, está na Amazônia. Pode crer. Pior saúde, pior educação, pior saneamento, que nós falamos há pouco aqui, pior moradia, pior tudo. Isso passa a ser um convite à ilegalidade. Por quê? O sujeito está lá, em cima de um tesouro, cada região da Amazônia, uma coisa diferente. Sim. Vivendo com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Aí ele fala, mas peraí, não tem opção de atividade econômica, porque não deixam o cara fazer nada. Nada. Existe ismo ambientalista Não extremo. deixa fazer nada. O cara fala, eu vou trabalhar em qualquer oportunidade de ganhar dinheiro que tiver. Afinal, essas pessoas têm filho, querem comprar remédio, mandar o filho para a escola, se vestir. Quer dizer, são Querem pessoas progredir como na qualquer um vida, de nós. claro. Pessoas que têm aspirações e têm necessidades materiais. E olha a hipocrisia. Esses países que apontam o dedo para o Brasil e financiam as ONGs para dizer que nada pode ser feito na Amazônia, são os países que exploram, e há muito tempo, todos os seus recursos naturais. E eu estou falando desde a Revolução Industrial, quando esses caras cortaram todas as florestas que tinham na Europa para fazer lenha de locomotiva, dormente de ferrovia, indústria, carvão, blá, 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 blá. E hoje em dia, para não falar do período histórico, hoje, nesse exato momento, a Alemanha, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, religou todas as suas termoelétricas a carvão. Não perguntou nada para ninguém. E nem é atacada, né? Nem perguntou. Foi lá, ligou as termoelétricas e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso, não deu satisfação para ninguém. Os Estados Unidos acabou, em pleno governo Biden, tal, todo, né, esquerda, progressista total, acabou de aprovar a perfuração de não sei quantas dezenas de novos poços de petróleo no Alasca. Projeto Willow, né? Quer dizer, você pega o leãozinho, o ursinho lá da Coca-Cola e tá lá ameaçado graças ao Biden, que se diz o salvador do planeta. Veio o Kerry aqui falar besteira no Brasil, dizer que a Amazônia é de todos. Nossa, não dá raiva, absurdo velho. isso. Eles se acham demais, esses caras, velho. Pelo amor de Deus, os caras acham que é dono do mundo. A Noruega. A gente é deles. A Noruega, que é um dos que mais critica o Brasil, explora petróleo no Mar do Norte, caça a baleia, e agora que eles descobriram que tem terras raras no fundo do oceano do Mar do Norte, eles vão explorar o fundo do oceano para tirar minério de lá de baixo. Quer dizer, o cara, para nós, não pode nada. É claro. Eles podem tudo. Mas e por quê? Por que que eles têm essa lógica? Qual que é o interesse deles? Por que que eles não querem que a Amazônia se desenvolva? Por que que eles não querem que o Brasil use os seus recursos naturais para a gente se tornar um país de primeiro mundo? Várias razões. Primeiro, eles fizeram tanta besteira, porém ficaram ricos fazendo besteira, mas fizeram tanta besteira no meio ambiente, em emissão de gases de efeito estufa, continuam sendo principais emissores de gases de efeito estufa, né? O Brasil, a turma fala, esse pessoal da esquerda, porque o Brasil está contribuindo para a mudança climática. Peraí. De 100% das emissões globais,
O Brasil é 2,29. Os Estados Unidos é 18. A Europa é 17. A China é 30. A Rússia é 5 e a Índia é 7. Quer dizer, o Brasil está lá embaixo. O Brasil é o 12º emissor, só com 2,29. Então a culpa não é nossa. E por que a nossa mídia fica aceitando essa lição de moral do cara que não fez o dever de casa e fica baixando a cabeça pros síndrome de gringos, vira-lata, porque fica, eles têm razão. Não, não tem razão. Não vem dar palpite aqui. E se quiser dar palpite aqui, paga. A gente aceita que eles venham aqui dar opinião. Desde que pague. Opinião de graça eu não quero. Não, mas eu não quero nem ouvir a opinião deles de graça. De graça nem opinião. De graça nem opinião. Nós temos 370 bilhões de dólares em crédito de carbono para receber desde 2005. Protocolo de Kyoto, Acordo do Clima, Convenção de Clima. E o próprio Biden, que no debate com o Trump, falou, eu vou levantar 20 bilhões de dólares para a Amazônia. Quanto ele mandou até agora? 0. Nada. Então... Mas cagar regra, ele caga, né? Pô, total. E a gente fica baixando a cabeça, entendeu? Nós temos que dizer, negativo aqui, você não vai dar palpite. Vocês fizeram o que vocês quiseram no país de vocês, destruíram o meio ambiente, continuam emitindo a maior quantidade de gases de efeito estufa, não vem cagar regra aqui no Brasil, não. Sim, sim. E outra, tipo, eu sou contra cortar a madeira da Amazônia. É legal, vamos deixar a madeira lá. Mas, pô, uma mina de ouro, ou de prata, ou de nióbio, ou de sei lá o quê, vai desmatar uma parte? Vai, mas é uma parte pequena comparada a todo o espaço que é a Amazônia. Não é realmente um problema para o carbono a gente... Todas as atividades econômicas, todas, mesmo exploração de madeira, podem ser feitas de maneira ambientalmente correta. Eu te explico por quê. Com relação à mineração, de qualquer produto, ouro, diamante, cassiterita, minério de ferro, qualquer um, você tem como fazer de maneira correta, com compensação ambiental e com reflorestamento. E eu vou dar um exemplo que é inegável. Um dos tipos de unidade de conservação que existe na lei brasileira chama Floresta Nacional. São áreas que você pode explorar, mediante algumas regras e alguns parâmetros. Muito bem. A companhia Vale, tem a concessão da Floresta Nacional de Carajás, no Pará. Ela explora cerca de 4% da Floresta Nacional do Carajás com a mina de ferro dela de lá de Carajás, que é a mais importante do mundo e tal. Caralho. E com o dinheiro que ela recebe, ela cuida de todos os outros 94% da reserva. É a reserva nacional mais bem conservada da Amazônia. Por quê? Porque tem dinheiro. Pode crer. Você usa uma parte e usa esse recurso para cuidar do resto. Então isso comprova a tese de que é melhor você ter uma exploração econômica bem feita, coordenada, com licenciamento ambiental, com projeto, com regra. O país ganha divisas, porque exporta minério de ferro, gera emprego na região, tem dinheiro para reinvestir, né? Então esse é um exemplo, por exemplo, de mineração em plena Amazônia. Sim. Um exemplo de exploração madeireira é chamada o manejo florestal. O que é o manejo florestal? Você chega numa área, determinada área, que também é uma área de concessão, pode ser privada ou pública, e ele faz um mapeamento do que tem naquela área. Ele faz, isso chama um inventário florestal. Ele faz um levantamento, diz, olha, nessa área tem 50 jatobás, 9 IP, 50 mogno, tem isso, aquilo outro. Aí ele divide aquela área em talhões. Talhões são lotes. Lotes. Então, uns quadrados na floresta. Isso. Então ele divide aquilo, vamos dizer assim, 20 talhões. O que ele faz? Ele leva ao governo do estado, no caso do Pará, por exemplo, se estiver no Pará, e aprova junto ao governo, dizendo, olha, eu fiz o levantamento da área, essa área tem X árvores de cada tipo, dividida nesses lugares. E as árvores mais antigas, que as pessoas não sabem disso, mas as árvores também têm um ciclo de vida. Chega uma hora que ela começa a não crescer mais, depois apodrece, depois morre. Então, o que faz o manejo florestal? Ele seleciona árvores isoladamente, não é passar trator. Ele seleciona as árvores isoladamente, explica para o governo quais são essas árvores, em cada um dos talhões, e em cada ano ele tira determinadas árvores dentro de determinados talhões. O que ele faz? Vamos dizer, ele explora
esse talhão tirando algumas espécimes. E com essas espécimes de árvores, ele vende a madeira e ele tem dinheiro para cuidar de todo o resto. No segundo ano, ele já não mexe naquele primeiro e ele explora só o segundo talhão. Entendi. Depois, no terceiro ano, só o terceiro talhão. Mas não é que ele tira tudo, ele tira algumas árvores. Mas ele replanta essas árvores? Não, a própria natureza faz brotar novamente. Ah, é? Entendi, entendi. Então, a lógica do manejo florestal é você permitir que a floresta se regenere. É tipo cortar cabelo. Exato, com árvores novas, que inclusive capturam mais carbono do que as árvores velhas, que já não têm um processo de captura de carbono tão intenso. Então, até do ponto de vista de efeito estufa, crédito de carbono, fixação de carbono no solo, esse processo de manejo florestal é extremamente importante e gera renda para aquela região. Porque, do contrário, e isso é uma coisa que esses caras não entendem, se você disser não faça nada, a população ficar miserável, aí o que ela faz para sobreviver? Ela não vai fazer seleção de árvore. Ela corta tudo e acabou. Sim. Então assim, você não vai deixar o cara sobreviver de uma maneira equilibrada ambientalmente? Ele vai fazer o que tiver que fazer para sobreviver. E que não é muito diferente, se você pensar do ponto de vista de sobrevivência da pessoa e da sua família, do que aquele cara que eventualmente está vendendo cabo de celular ou coisa sem nota, contrabando, na calçada. Ah, sim, esse cara não Só que esse cara que está na calçada vendendo coisa sem nota, que não poderia, quando as pessoas na cidade olham, falam assim, não, esse cara é um lutador, o Estado impede que ele abra o negócio dele, o Estado não deixa ele abrir o negócio dele, então ele está sobrevivendo. Então, peraí, o cara da cidade que vende cabo de celular contrabandeado sem nota é visto como alguém sobrevivendo. E o cara da Amazônia que tenta sobreviver garimpando, é bandido? Não. Os dois casos precisam ter regras. E os dois casos precisam ter regras que permitam que ele sobreviva. Não adianta você falar, tem uma regra. Bom, mas se a regra não é factível, se a regra é inexequível, se ninguém consegue cumprir a tal da regra, a regra equivale a uma proibição total. Então você tem que ter regras equilibradas para que o cara possa fazer a atividade, sobreviver dela e ela seja uma atividade compatível com a preservação ambiental. Sim, o Brasil tem que começar a se tratar como um país de verdade, sério, independente. Discussão séria, fundamentada. E conseguiu avançar quando você ficou lá no meio ambiente nessas questões? Eu sei que vocês deram uma cortada no financiamento do IBAMA, dessas coisas lá. Nós não cortamos financiamento. O que aconteceu? Duas acusações que fizeram contra nós. Primeira, de que teria havido um desmonte ambiental, né, dos órgãos, do IBAMA e do ICMBio. E a segunda, que nós cortamos o dinheiro do IBAMA e do ICMBio, que era um absurdo e tal, para não ter fiscalização. Duas mentiras. A primeira é a seguinte, quando o governo Bolsonaro assumiu, e eu me tornei ministro do Meio Ambiente, 1º de janeiro de 2019, nós já recebemos tanto o IBAMA quanto o ICMBio com cerca de 50% dos seus quadros de funcionários faltando. Ou seja, um déficit de 50% de funcionários. Entendi, já estava... Gente que já tinha se aposentado, já tinha morrido, mudou de profissão, teve algum problema de invalidez, enfim, 50% do quadro de pessoal não existia. Então, nós já recebemos um órgão assim e recebemos com um planejamento orçamentário muito mal feito. O que aconteceu nesse meio tempo? Com a pandemia, muitos desses funcionários que iam a campo já era um quadro reduzido, como eu falei, 50%. Muitos desses que iam a campo fazer o trabalho não puderam ir, porque também do ponto de vista de faixa etária, as pessoas já tinham uma certa idade, já tinham comorbidades e tudo. Então, o que já era ruim, ficou pior ainda, porque você não tinha gente para ir a campo, você estava no meio da pandemia. Todos os setores da economia paralisaram, total ou parcialmente. Não tinha por que você dizer, não, só o IBAMA e o ICMBio, que vai fazer de conta que não tem pandemia, todo mundo tem que trabalhar normalmente. Não é verdade. Do ponto de... E mais, cria-se uma narrativa que parece que nós mandamos gente embora, tiramos gente. Não pode mandar embora, é funcionário público. Pode crer. Então, assim, quem diz isso, ou diz de má fé, ou diz por desconhecimento. Porque você não pode mandar, nem que eu quisesse. Mas é que rolava um boato que o IBAMA ficava aplicando muita multa indevida, entendeu? Vocês lidaram com essa situação ou era boato? Ou o IBAMA fazia um bom trabalho? O que aconteceu? Como em qualquer lugar, tem muita gente boa e tem gente ruim. Sim. Essas áreas, meio ambiente, cultura, justiça, educação, são áreas em que a ideologia
tem um papel muito forte. Existe uma carga ideológica muito grande. E, infelizmente, essa carga ideológica que reina na América Latina é uma carga ideológica anti-empreendedora, anti-setor privado, anticapitalista. Que foi imposta a nós, né? Tá aqui na América Latina, né? Pô, esses caras que financiam aí mídia pra caralho, os gringos, os europeus. Total. Você acha que eles começaram isso agora? Não. Eles estão há décadas ensinando pro brasileiro. Não mexe na sua terra, não. Não mexe, não. Não explora. Eles não fazem o que eles desenvolve. querem e a gente não pode fazer nada. Exato. A gente sempre foi escravo, né?